de gestão da produção, nós vimos processo, vimos layout, vimos fluxograma, vimos ferramentas, vimos uma série de coisas, né? Outra coisa que faz parte da gestão da produção é a administração de estoques. Então, dentro da administração de estoques, tem vários itens que nós vamos ver hoje, ok? Armazenamento, planejamento de espaço. Então, dentro do processo de produção, um dos itens que muito preocupa, né, dentro de uma empresa é o espaço de armazenamento. O planejamento desse espaço. Como é que eu faço? Como é que eu determino? Como é que eu dimensiono isso? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora. Então, condições de espaço e estrutura do armazém. Uma vez que, em curto prazo, é impossível aumentar a quantidade de áreas de um armazém ou as suas respectivas dimensões, é importante para o bom gerenciamento de um armazém saber a quantidade de carga que receberá nas áreas disponíveis, quando totalmente ocupado. Assim, denominamos capacidade estática ao limite máximo nominal de carga que uma área pode receber simultaneamente, expressa em toneladas. Deixa eu ver se meu microfone, a câmera funciona. Funcionou aí? Alguma coisa tem que funcionar nessa aula, né? Então, vamos lá. Como é que é, Raquel? Tá, beleza, então. Capacidade estática. O que é capacidade estática? Denomina-se capacidade estática ao limite máximo nominal de carga que uma área pode receber simultaneamente, expressa em toneladas. A capacidade estática é o retrato da situação de um determinado momento sem projeção no tempo. Então, aquele instante, que cabe naquele instante dentro do meu armazém. O ponto de partida para calcular a capacidade estática são as dimensões da área de armazenamento. Entretanto, é preciso considerar as características de movimentação, dimensões, relação volume e peso, altura máxima de empilhamento e a necessidade de separação entre os lotes, ou seja, todos aqueles espaços necessários para a movimentação, tanto de, se for um galpão grande, um armazém grande, tem que ter espaço para empilhadeira, espaço para movimentação de pessoas, para separação de material, enfim. Então, a capacidade estática é aquela capacidade que efetivamente vai ser utilizada pelos produtos. Hipoteticamente, pode-se calcular a capacidade estática multiplicando-se a área do piso pela resistência estrutural. Por exemplo, a área do piso, eu tenho 12 metros de largura por 40 de comprimento, ou ao contrário, né? 120 metros de comprimento por 40 de largura. Tá? Isso vai me dar uma área de 4.800 metros quadrados. Resistência estrutural do piso, 10 toneladas. Capacidade estática seria as 4.800 metros quadrados vezes as 10 toneladas por metro quadrado. Então, a minha capacidade estática nesse espaço, nessa área de 120 por 40, seria de 48.000 toneladas, ok? É só multiplicar a área pela resistência estrutural do piso. Mais nada. Ó, vou fazer um exercício aqui só para entender. É bem simples isso, né? Um determinado armazém possui as seguintes dimensões: comprimento 150 metros e largura 55 metros. A sua resistência estrutural de piso é de 15 toneladas por metro quadrado. Qual é a capacidade estática desse armazém? Então, vamos lá. Um determinado, são dois exercícios. Acho que, não sei se eu coloquei dois ou mais para praticar, mas vamos lá. Um determinado armazém possui as seguintes dimensões: comprimento 250 metros e largura 50 metros. E a sua resistência estrutural de piso 12 toneladas por metro quadrado. Qual é a capacidade estática do armazém? Então, um tem 150 por 50 por 55 com uma capacidade de 15 toneladas. E o outro tem uma área de 250 por 50 com a capacidade estrutural de piso de 12 toneladas por metro quadrado. Então, o primeiro é simplesmente pegar a área do piso, está aqui, né? Essa área do piso,
multiplicar, você encontra em metros quadrados, 8.250 metros quadrados, e multiplicar pela capacidade estrutural, pela resistência do piso. Então, o piso resiste a 15 toneladas por metro quadrado. Multiplicando um pelo outro, eu tenho o total aqui de 123.750 toneladas, ok? Exercício 2. Eu simplesmente pego também, faço a mesma coisa. Simplesmente pego a área, que é 12.500 metros quadrados, e multiplico pela capacidade estrutural do piso, que é 12 toneladas por metro quadrado. Então, a capacidade estática seria de 12.500, né? Não 12.000. Não, décimo não, tá certo. V é 12.500, tem um zero a mais aqui, vezes 12 toneladas por metro quadrado. São 150 mil toneladas, ok? Esse é fácil, né? Você não precisa ficar batendo muito em cima desse, que é bem tranquilo. Bom, área útil agora. Denomina-se área útil de um armazém o conjunto total de espaços realmente destinados à armazenagem, e não a área total do piso. A fim de saber que área efetivamente estará disponível para armazenamento, deve-se deduzir da área total do piso todos os espaços não utilizáveis, corredores, pilastras, colunas, escritórios, sanitários, refeitórios e tudo mais. Então, os espaços de segurança ao redor das pilhas também. Nenhum armazém tem seus estoques encostados nas paredes, até porque tem uma norma que não permite isso, né? Então, algumas áreas reservadas para passagem também, vistoria, separação e reembalagem também são considerados como não utilizáveis. Então, dentro de uma área de estoque, você tem uma série de espaços que não são utilizados efetivamente para estocar mercadorias, né? Corredores, área de embalagem, área de separação, enfim, tem uma série de áreas que não são utilizadas para efetivamente armazenar. Então, todas essas áreas são eliminadas e nós temos que determinar a área realmente útil, né? A norma regulamentadora número 11 do Ministério do Trabalho, Transporte e Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais observa que todo material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. Ou seja, a norma de segurança em vigor para essas áreas de armazenagem determina que as pilhas da carga não devam estar encostadas nas paredes, e sim afastadas no mínimo 50 centímetros. Então, elas não podem ficar encostadas nas paredes. Considerando a necessidade das pessoas circularem entre as pilhas para inspeção, conferência, etc., e para garantir maior segurança e atender à norma, nós vamos considerar aqui 1 metro, tá? de largura desse corredor aí, ao redor do perímetro, para o exemplo. Então, vamos lá. Então, vamos ter 1 metro em torno do perímetro, tá ok? O cálculo, tá, da capacidade estática, considerando a praça útil de um armazém de 120 metros de comprimento por 40 de largura, seria 120 vezes 40, que é igual a 4.800 metros quadrados. Ok? Agora, eu vou tirar 1 metro de cada lado. Eu vou tirar 1 metro da largura e vou tirar 1 metro do comprimento. Só que são 2 metros que eu retiro, porque é um de cada lado. Então, eu tenho 2 paredes na largura e tenho 2 paredes no comprimento. Então, eu retiro 1 metro de cada lado. Então, aqui ficou o quê? 118 e aqui ficou 38, certo? Que eu disse aqui, ó, vamos considerar 1 metro de largura de corredor. Então, a minha área seria de 4.448 metros quadrados, retirando esse espaço, né? Então, a minha redução dos 4.800 metros foi de 316 metros só para esses corredores. Tá? Então, minha área útil até aqui ficou 4.484 metros quadrados. Perfeito? Bom, fazer mais um exercício só para praticar isso que eu falei agora. Então, vamos lá. Um determinado armazém possui as seguintes dimensões: comprimento 130 de largura, largura 30 metros, com uma resistência estrutural de piso de 5 toneladas por metro quadrado. Qual é a capacidade estática do armazém
e sua área útil de armazenagem, considerando 1 metro como fator de segurança e sua redução diária. Tá? Então, 1 metro de novo, como eu fiz no exercício anterior, só que agora eu estou considerando também a capacidade estrutural. Perfeito? Então, vamos lá. Um determinado armazém, né, como eu falei, possui essas características, 1,30 por 30, com resistência de 5 toneladas por metro quadrado e 1 metro de segurança. Então, a área do piso, calculei aqui, 3.900 metros quadrados. Resistência estrutural, 5 toneladas por metro quadrado. Então, capacidade estática, 3.900 vezes 5 toneladas por metro, 19.500 toneladas. Então, a capacidade estática, 19.500 toneladas. Agora, considerando 1 metro de cada lado, segurança, né? Então, eu vou ter, ao invés de 130, eu vou ter 128 metros. E ao invés de 30 metros, eu vou ter 28. Isso vai me dar uma área de 3.584 metros. Ok? Então, eu tenho uma redução de 316 metros quadrados. Então, a minha área, que era 3.900, né? Essa área toda me permite uma capacidade estática de 19.500 toneladas. Mas eu vou aproveitar apenas 3.584 metros quadrados, retirando 1 metro de cada lado, como segurança, ok? Então, a área útil, a área reservada realmente para utilização de estoque de material, nesse caso seria de 3.584 metros quadrados. Não, porque se você tem a capacidade total, você está usando menos do que a capacidade total, tá? Então, se você está usando, se você sabe que sua capacidade total é de 19.500 toneladas para 3.900 metros quadrados, você está utilizando só 3.584, então você sabe que essa capacidade vai suportar. Perfeito? Outro exercício aqui. Ó. Um armazém possui as seguintes dimensões. Comprimento, 120 metros de largura, 120 de largura, 40. Com resistência de piso de 15 toneladas por metro quadrado. A. Qual a capacidade estática do armazém? A sua área útil de armazenagem, considerando 1 metro como fator de segurança e sua redução diária. Então, A. B. Caso tenha um corredor longitudinal com 8 metros de largura, a redução na área de armazenagem seria de... Então, aqui eu estou supondo que, além desse 1 metro em torno, né, do galpão, eu ainda tenho um corredor no meio dele de 8 metros de largura, que atravessa de ponta a ponta. Tá? Então, supondo que tenha 3 corredores transversais com 6 metros de largura, cada um, né, a redução na área de armazenagem seria quanto? Então, além de 1 metro de cada lado, eu tenho uma redução de 8 metros de um corredor no meio, mais 3 corredores cortando, né, o armazém com 6 metros cada um. Qual a redução e qual a área de armazenagem? Vamos fazer devagarzinho aqui. O A, vamos lá. Determina, o A pede o quê? O A pede a capacidade estática do armazém e a sua área útil de armazenagem, considerando 1 metro como fator de segurança. Então, eu tenho aqui a área do piso, 120 por 40. Então, vai me dar uma área total de 4.800 metros. Resistência estrutural do piso, 15 toneladas por metro quadrado. Capacidade estática, se eu estiver utilizando o piso todo, né, seria de 4.800 vezes 15 toneladas por metro quadrado. Então, a minha capacidade estática, se eu utilizar todo o galpão, é de 72 mil toneladas. Perfeito? Então, esse galpão, se ele estiver totalmente lotado, carregado, ele suporta 72 mil toneladas. Porém, nós não estamos usando a capacidade toda, né? Nós vamos tirar 1 metro de cada lado aqui, ó, né? E na realidade são 2, um de cada lado, 2 da largura e 2 do comprimento, um de cada lado. Então, nós temos 118 por 38. Isso vai me dar 4.484 metros, perfeito? Multiplicando a área, né, subtraindo uma área da outra, a área total da área que eu vou utilizar, então, eu tive uma redução de 316 metros quadrados. Tá tudo bem até aqui? Perguntas? Então tá, então vamos lá.
Então, já temos aqui, então, a resposta A. Resposta B agora. Supondo que seja necessário um corredor longitudinal com 8 metros de largura, a redução correspondente na área de armazenamento seria de... Então, tem um corredor, tá? Esse corredor, eu tenho 118 metros, eu não tenho, no caso aqui, era 120, certo? Então, eu tiro 1 metro de cada lado que eu já utilizei, que eu já tirei do cálculo. Tá? Agora eu vou calcular o quê? Vou calcular só o corredor de 8 metros por 118. Ok? Entenderam por que eu fiz com 118? Tudo bem, gente? É porque eu já tirei, aqui atrás, ó, no A eu já tirei 1 metro de cada lado, né? Ficou com 118. Então, se eu tirar novamente, eu vou tirar 2 vezes esse 1 metro, vai ficar 4 metros, e não 2 só. Então, vamos lá. Então, 118 vezes 8 metros, eu tenho um comprimento, né, de 944 metros quadrados, que eu retiro do comprimento da minha área total que eu já tinha calculado. Então, esses 944 metros também não são área útil, é área de corredor. C. Supondo que seja necessário 3 corredores transversais, cada um com 6 metros de largura, a redução correspondente na área da armazenagem seria de... Então, se eu já tirei aqui, ó, eu tenho 38 metros, né? Na largura era 40, eu já tirei um de cada lado, ficou 38. Multiplico por 6 metros vezes 3 corredores. Ok? Então, eu já tenho mais uma redução de 684 metros quadrados. Perfeito? Agora tem 8 metros vezes 6 metros vezes 3. O que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Por que eu estou tirando esse espaço também do cálculo? Que é o espaço do cruzamento das duas, né? Dos dois corredores. Então, se eu já tirei do corredor de 8 metros, se eu tirar novamente do corredor de 6, eu vou tirar 2 vezes ele, certo? Imagina que eu tenho 2 corredores se cruzando. Né? Aquele quadrado do cruzamento dos dois, eu já retirei no primeiro exercício. Então, se eu retirar agora de novo, né? Eu vou ter que calcular a altura outra vez. Então, eu retiro esse quadradinho, né? Esse quadradinho, de 6 por 3, né? 6 por 8 vezes 3, que é os 3 cruzamentos, tá? Que me dá 144 metros quadrados. Como eu já retirei ele nesse cálculo primeiro aqui, ó, tá? Se eu retirar ele de novo, vou retirar ele dobrado. Então eu tenho o quê? Esse espaço aqui menos os 144. Então sobrou 538 metros. Entenderam ou não? Perfeito, gente? Quem está na sala aqui tem 6 alunos. Anderson, tudo bem? Pedro? Se não falaram nada é porque está tudo bem, né? Então vamos embora. Então, resposta. Qual a redução total e qual a área de armazenamento? Então, a redução foi 316 metros, mais 538 metros, mais 944 metros. Então, eu tive uma redução total entre a área de segurança, em torno, que é 1 metro de cada lado, e os corredores, eu tive uma redução aí de 1.798 metros quadrados. Então, a minha área de armazenagem de 4.800 metros quadrados, menos os corredores de 1.798 metros quadrados, sobrou uma área útil de 3.002 metros quadrados. Então, a área que sobrou, depois que eu tirei os corredores, para mim armazenar, foi de 3.002 metros quadrados. Perfeito? Bom, agora vamos ver a altura do empilhamento. Como é que eu calculo isso? A utilização eficaz do espaço vertical é decisiva na definição das capacidades de uma área de armazenagem. Quando os espaços são pequenos, o empilhamento acaba
por ser o mais alto possível. Sempre que o pé direito, a altura interna livre do armazém, for muito alto, sempre que é possível, sempre que possível, deve-se empregar modernos sistemas de empilhamento, ou prateleiras removíveis, ou gaiolas, de modo a maximizar a utilização da altura. Então, a ideia quanto mais alto meu pé direito, quanto mais alto meu galpão, melhor eu tenho que aproveitar esse espaço, né, essa altura dele, para armazenamento. Então, eu já tenho minha área vertical, então eu tenho que juntar essa área vertical à minha área horizontal. Perfeito? Deve-se observar se a capacidade de elevação do equipamento atende à altura de empilhamento. Por vezes, há limitações na altura máxima de empilhamento por razões de segurança, quando há riscos de avaria por esmagamento de mercadorias devido à fragilidade da carga ou embalagem. Então, muitas vezes tem muitas embalagens que elas são frágeis, né? Ou o produto também não tem uma embalagem muito resistente. Então, normalmente sempre vem uma orientação nas embalagens com o número de empilhamento, número máximo de empilhamento. Então, é sempre importante observar, porque isso pode ser um problema na hora de empilhar as caixas. Mercadorias frágeis ou mal embaladas, ou com indícios de deteriorização ou avarias. Equipamentos de elevação com altura máxima limitada, possibilidade de queda da pilha por deslizamentos, outros fatores de segurança. Então, quando você vai fazer uma armazenagem, onde você vai utilizar o espaço superior, né, você vai empilhar muita coisa, tem vários detalhes que têm que ser observados, várias características, vários fatores que têm que ser analisados antes de você fazer esse empilhamento. Ok? Quando há recebimento de grandes quantidades e pequenos lotes, mas com conhecimento da embalagem recebida, é possível maximizar a utilização do espaço vertical, adotando algumas práticas, que são elas: colocar cargas leves por cima das cargas pesadas é uma opção, paletizar cargas soltas, implantar o sistema de armazenamento em prateleiras e outras opções. Dentro de um armazenamento, somente em grandes CDs, né, em grandes centros de distribuições, existe essa preocupação de aproveitamento máximo da área, tanto vertical quanto horizontal. Mas também existe a preocupação com segurança. Então, todos os fatores de segurança são observados, tanto em termos de equipamento. Não sei se vocês já viram alguns vídeos de umas prateleiras desabando em alguns estoques, ou o cara sem querer bate a paletizadora e derruba uma prateleira e tudo mais. Então, aquela situação é uma situação de segurança, dimensionamento de prateleiras. Então, todos os estoques, armazéns, CDs que utilizam a questão horizontal, a condição vertical para empilhamento, tem que observar a segurança. Okay? Eu já vi gente morrer por causa disso. Viu? Bom, a partir de uma área útil de 2.928 metros quadrados, que nós calculamos lá atrás, iremos desenvolver o raciocínio sobre a altura do empilhamento. Bom, se as mercadorias fossem empilhadas a 4 metros, qual o volume de carga seria possível armazenar nele? Então, tem uma praça útil, que nós calculamos lá atrás, de 2.928 metros quadrados. Ok? Eita, está aparecendo um monte de coisa aqui. Altura média de empilhamento, 4 metros. Para mim saber quantos metros cúbicos, é só multiplicar a minha área útil pela altura que eu vou empilhar. Então, 2.928 metros quadrados vezes 4 metros de altura, 11.712 metros cúbicos eu tenho capacidade para armazenamento. Perfeito? Eu não coloquei aqui, mas quando você faz uma análise desse tipo, o que eu preciso analisar também na hora que eu chego nesse volume? Alguém sabe? Tem um fator muito importante aí,
quando eu vou fazer o empilhamento na vertical. Eu fiz lá meus cálculos, né, cheguei aí ó, em 11.712 metros cúbicos. Perfeito. Então, eu concluo que eu tenho capacidade de armazenamento de 11.712 metros cúbicos. É isso? Fechou? Isso. Mas está faltando alguma coisa, é um cálculo aí que eu não fiz. Qual que é? Vamos lá. Vamos voltar aqui uns slides aqui atrás. Tá me faltando calcular isso aí, né? Oi, não entendi, Raquel. Não. Eu só estou fazendo essa observação aqui, porque como chegou naquele volume, tá? Obviamente, aquele volume é bem maior do que a área em si, certo? Se eu calculei que 15 toneladas por metro quadrado é minha resistência estrutural do piso, então depois eu tenho que fazer também o cálculo daquele valor que eu encontrei aqui na frente, tá vendo? Esses 11.712 metros cúbicos, para saber se a capacidade estrutural também suporta isso. Eu sei que 2.928 ele vai suportar, porque eu já calculei lá atrás. Mas e 11.712 metros cúbicos? Ou seja, né, 4 vezes isso aqui, ó, certo? Se eu tenho uma camada horizontal de 2.928 metros quadrados de material estocado, eu vou colocar outras 3 em cima, certo? Então, aí tem que saber se a minha capacidade estrutural vai resistir também. Então, é importante lembrar disso na hora do cálculo, tá? Aqui eu não vou pedir, tá bom? Mas é importante lembrar disso na hora do cálculo lá. Perfeito? Seguinte. Armazenagem. Agora vamos calcular o fator de estima. O que é o fator de estima? Embora possam passar mais, pesar mais, algumas mercadorias ocupam muito menos espaço de armazenagem que outras. Ou, inversamente, né? Algumas mercadorias grandes podem ocupar menos espaço, ter menos peso, mas em compensação, algumas mercadorias pequenas ocupam menos espaço, mas podem ser muito mais pesadas também. Bom, embora pesem menos, ocupam mais espaço que as outras. Isso é consequência direta das diferentes densidades de mercadorias. Portanto, é imprescindível saber a densidade das mercadorias a armazenar, ou seja, a relação existente entre volume e peso, relação conhecida como fator de estiva. Coloquei estiva aqui em cima, não é estima aqui, é estiva, estou doido. O professor está viajando. É o fator de estiva, tá? Bom, o fator de estiva é o espaço ocupado por uma tonelada de uma determinada mercadoria expresso em metros cúbicos por tonelada. Então, com base na definição acima, pode-se afirmar que uma carga volumosa e de baixo peso tem fator de estiva elevado, pois cada tonelada irá ocupar muito mais espaço. Por seu lado, uma carga de peso concentrado, natureza densa, tem fator de estiva baixo, pois cada tonelada irá ocupar pouco espaço. É a mesma coisa que eu estocar 1 tonelada de algodão, né, e 1 tonelada de aço. Então, é essa relação que a gente faz, ok? Então, ó, levando em consideração a variedade de pesos e metragens que os armazéns recebem,
todos os dias. Ou seja, a não uniformidade seria incorreto calcular o fator de estiva de uma forma que não pela média das mercadorias. Então, tem que calcular pela média, né? Não posso escolher um item e calcular por ele, porque com certeza os outros vão dar variação. Então, vamos fazer uma média. Então, exemplo, considerando que o peso de todos os itens sejam iguais, fardos, 2,5 metros cúbicos por tonelada, sacos, 2 metros cúbicos por tonelada, e cartões. Cartões são pacotes de papéis, 3 toneladas por metro cúbico por tonelada, ok? Então, o fator de estiva médio, eu vou somar os 3, tá? E vou dividir por 3. Então, eu somo 2,5 mais 2 mais 3, eu tenho 7,5. 7,5 dividido por 3, então eu vou ter uma média de 2,5 metros cúbicos por tonelada. Então, uma vez que na prática essa condição é improvável de ocorrer, se faz necessário conhecer o fator de estiva de cada produto e calcular a proporção considerada de cada mercadoria no peso total da carga armazenada. Os fardos, por exemplo, podem vir com meia tonelada por metro cúbico, né? Ou pode vir com tamanhos bem diferentes, meio metro cúbico por tonelada. Os sacos podem vir com 10 metros cúbicos por tonelada. Os cartões, 2 metros cúbicos. Então, pode ser uma variação muito grande que não vai traduzir o peso médio. Perfeito? Então, seria interessante fazer de cada item. Então, vamos analisar aqui. Então, para encontrar o fator de estiva médio ponderado, multiplique o fator de estiva de cada mercadoria pelo percentual aproximado do seu peso total armazenado. O fator de estiva médio será o total dividido por 100, conforme está nessa tabelinha aqui. Então, tenho lá peso dos fardos. Vamos supor, eu coloquei até mais alguns itens aqui, caixinhas também, só para complementar aqui, e tambores também. Então, vamos lá. Fator de estiva dos fardos, 2,5, sacarias, 2,2, caixilhas, 3, cartões, 3,8 e tambores, 2. Ok? Porcentagem do armazém. Os fardos vão ocupar 20%, as sacarias, 25%, as caixarias, 30%, os cartões, 10% e os tambores, 15% do meu armazém. Então, meu fator de estiva ponderado, 50, 2,5 vezes 20, 50. 2,2 vezes 25, 55. 3 vezes 30, 90. 3,8 vezes 10% do armazém, 38. 3,8 vezes 10% do meu armazém, 38. E 2 vezes 15, 30. Então, porcentagem do meu armazém ocupado, 100%. Né? Fator de estiva ponderado, 2,63. Então, eu faço a soma deles aqui agora. Fiz a soma, 100% ocupado. Perfeito? Então, o fator de estiva médio, 263 dividido por 100. Ou seja, meu fator de estiva médio vai ser 2,63 metros cúbicos por tonelada. Então, seria a média de todos eles. Tá? Tem variações grandes aqui. 30% aqui para 10% é uma variação grande de ocupação do armazém. Certo? 2,2% para 3,8% de estiva também é uma diferença significativa. Então, aqui, nessa condição, eu já tenho um fator de estiva um pouco mais equilibrado. Perfeito? Então, retorno à capacidade agora, estática. Vamos lá. Capacidade estática. Praça útil vezes altura de empilhamento dividido pelo fator de estiva médio. Então, minha praça útil, 2.928 metros quadrados vezes 4 metros de altura, dividido pelo fator de estiva, 2,63. Então, meu resultado, o que é? Mais ou menos, aproximadamente, 4.453,23 toneladas. Então, peguei um fator médio, tá? de pesos e ocupação de espaço. Aí eu calculei tudo isso utilizando o meu fator de estiva para cada item e encontrei
isso aqui, ó, mais ou menos 4.453,23 toneladas. Aí eu comparo esse número com a minha capacidade, né? Com essa capacidade que eu calculei aqui atrás, ó. Oh, meu Deus, onde é que está isso? Com essa capacidade aqui estrutural, 15 toneladas por metro quadrado. Tá? Então, se a minha resistência estrutural do piso é 15 toneladas por metro quadrado, eu tenho a capacidade de 72 mil toneladas, e aqui eu tenho o fator, usando o fator de estiva, eu tenho 4.453,23 toneladas, ou seja, aceita perfeitamente. Okay? O resultado será sempre aproximado, como eu coloquei aí. Vai ser muito difícil no 0,0. Tá? Mas se nós formos utilizar essa, estocar, né, esse material como está aqui, nessas condições, no galpão que nós calculamos 4.453 toneladas, então o galpão vai suportar. Perfeito? Olha. Isso nós calculamos lá atrás. Mas se bem que cada material tem um fator de Silva pré-determinado, tá? Depois eu mostro para vocês, tá bom? Vai estar lá, tá? Isso, exatamente. Calcula o fator de Silva ponderado para você poder fazer o cálculo, tá? O cálculo aqui do fator da capacidade estática. Você precisa desse fator de estiva de todos os materiais, né? A média, né? Ponderada de todos os materiais para calcular o peso que vai ser aplicado naquele espaço. Não entendi, querida. Repita. Mais ou menos isso, tá? Bom, agora vamos fazer a quebra de espaço do armazém. Vamos lá. Se não me engano, Raquel, deixa eu ver aqui uma coisa. 31, 31, 31. Fator de empilhamento. Onde é que estava? Ou eu pulei? Um minutinho só, peraí. Que capacidade está? E calculei. Aqui o volume total de carga armazenada, tá, os 11 mil toneladas, ok. Fator de estiva. Vamos ver se tem aqui. O que é que eu fiz pela média, né? Eu peguei uma tonelagem qualquer, tá vendo? Por exemplo, aqui, Raquel. Então, vamos supor que você sabe que o seu espaço lá vai ser ocupado por fardos com 2,5 toneladas por metro por tonelada, metro cúbico por tonelada. Perfeito? Então, aqui eu já tenho o dado que eu preciso para poder fazer o cálculo. Tá? Aqui, no caso, eu peguei 3 exemplos básicos para fazer um exemplo aqui do fator de estiva, mas com 3 itens apenas. Então, não é muito confiável, porque estão muito próximos, né, um do outro. 2, 2, 3, né? Por isso que eu fiz esse aqui, ó. Tá? Esse fator de estiva aqui, depois eu explico para vocês como é que calculo, mas nos exercícios eu vou dar. Tá bom? Esse aqui fica tranquilo. E a área ocupada também. Perfeito? A soma vai ser sempre 100% do espaço. Se passar de 100% é porque alguma coisa vai ficar fora do prédio, tá? Quebra de espaço. Denomina-se quebra de espaço todos os espaços perdidos para a armazenagem, deixados entre
entre e ao redor dos lotes das cargas armazenadas. Não há uma regra fixa para o cálculo, e nem, tampouco, existem tabelas publicadas, pois depende da quantidade de volumes e da dimensão dos lotes, bem como da configuração de formas e das medidas de suas embalagens. A rigor, quanto mais baixa for a quebra de espaço, mais compacta ficará a pilha, ocupando menos espaço no armazém. Quebra de espaço é o espaço que você vai deixar entre um lote e outro, né, para poder ter para poder movimentar o material. Né? Você não vai poder deixar, você não vai deixar todas as pilhas encostadas uma na outra, que dificulta a movimentação. Exemplo: quando há grandes lotes de sacaria, cujas camadas se acamam bem, ou se ajustam bem, se acomodam bem, possibilitando uma armazenagem compacta e uniforme, certamente a quebra de espaço será muito baixa, podendo ser menos de 5%. No caso de lotes compostos por volumes unitários, muito irregulares, como, por exemplo, automóveis desmontados, né, peças para todo lado, peças em caixas, conhecidas como CKD, Completely Knocked Down. Isso daí são aquelas peças do carro, né, que vêm todas desmontadas, normalmente para revenda, então vem em caixas, né? Então, e caixas não padrão. Cada caixa vem com um tamanho diferente, então fica meio complicado fazer uma armazenagem, né, e acaba ocupando mais espaço. Bom, no caso de tambores, além dos pesos específicos dos diferentes produtos, há que se levar em conta a quebra de espaços adicionais, denominada pela diferença da área entre a circunferência do tambor e o quadrado que ele vai estar alocado. Porque você vai ter um espaço maior, né? E aí, quando você faz uma armazenagem de tambores, fica aquele círculo, né? Algumas causas de quebra de espaço: espaço reservado, separação e acesso entre os lotes, espaço perdido devido às cargas irregulares, que não podem ficar muito juntas nas pilhas, espaço ocupado por materiais de separação colocados entre os lotes, espaço ocupado pelos pares onde a carga é empilhada, entre outros. Então, você tem uma possibilidade ali de ter várias quebras de espaço. Você tem um espaço determinado, mas de repente aquele tipo de... Você calcula lá 2x2 para empilhar uma sacaria. Só que a sacaria não consegue ficar bem acomodada, acaba ocupando espaço maior, e assim por diante. Exemplo agora, vamos lá. É sempre bom fazer com exemplo, né, que fica mais fácil de visualizar. Não é não, Raquel? Fica mais simples, né? Vamos lá. Um lote de sacaria de café armazenado pesa 80 toneladas. O espaço ocupado pelo lote foi medido com uma trena, podendo-se afirmar que está ocupando uma área de 7,2 metros por 5,6 metros. Ok? Então, o espaço dela é 7,2 por 5,3. E está empilhado a 4 metros de altura. Os outros lotes de cargas próximos tiveram que ser localizados a 1 metro em toda a sua volta. Que espaço efetivamente ocupa esse lote de sacaria de café? Então, ele ocupa um espaço, uma área de 7,2 por 5,3, 5,6, tá? E uma distância de 1 metro dos outros lotes. Então, nós temos lá 7,2 metros, mais 1 metro. Se ele está a 1 metro de um lote da direita e 1 metro do lote da esquerda, então ele está a meio metro de cada um, porque o de lá ocupa meio metro também. Então, meio metro mais meio metro, 1 metro. Tá? Então, 1 metro na largura e 1 metro no comprimento. Então, 7,2 mais 1 vezes 5,6 mais 1 metro, vezes 4 metros de altura. Então, 8,2 vezes 6,6 vezes 4 metros. 54,12 metros quadrados por 4. Espaço efetivamente ocupado por esse lote, 216 metros, 48, ou 216,48 metros cúbicos. Entenderam o que eu fiz? Tranquilo? Pedro? Cadê o Pedro? Aqui, professor, tranquilo. Anderson, tudo bem?
Acho que o Anderson não chegou em casa ainda. Deve estar Tudo no... certo. Ah, beleza, então. Então, vamos mais um passinho. Bom, como o lote pesa 80 toneladas, qual a quebra do espaço observada no empilhamento? E uma tonelada ocupa 216,48 dividido por 80, que é igual a mais ou menos 2,706 metros cúbicos. Tá? O lote pesa 80 toneladas. Agora eu vou calcular. Calculei aqui uma tonelada apenas. Uma tonelada, então, estou dividindo aquele espaço todo pelo peso todo. Então, uma tonelada vai chegar em torno de mais ou menos 2,706 metros cúbicos. Tá? Peguei as 216, que é o espaço que ele ocupa, né? Dividi por 80 toneladas, me deu aqui mais ou menos 2,706 metros cúbicos por tonelada. Bom, sabendo-se que o fator de estiva da sacaria é 2,2, como está aqui, ó, 2,2, ok? Metros cúbicos por tonelada, e aplicando o índice de empilhamento, IE, calculado de 2,706 metros cúbicos, foi o que nós calculamos aqui, ó, ok? Então, eu faço um pelo outro, aí eu tenho 0,506, perfeito? Então, portanto, a quebra de espaço observada é de 0,506 dividido por 2,2, que é o fator de estiva aqui, ó, vezes 100. Então, eu tenho uma quebra em torno de 23% nesse empilhamento. Ou seja, o que eu perco em torno dele é 23% do espaço que ele ocupa. Perfeito? Ok, vamos lá então. Seguindo. Cálculo do espaço. Cálculo simplificado do espaço que será ocupado por um lote. A área é igual ao peso vezes o índice de empilhamento dividido pela altura do empilhamento. Então, tem um exemplo. 80 toneladas de saco de café, que foi o que nós vimos agora. Fator de estiva, 2,2 metros cúbicos por tonelada. Quebra do espaço, nós calculamos aqui, ó, 23, né? Mas eu joguei aqui 27 só para fazer uma diferença. Então, quebra de espaço, 27%. Média de empilhamento, 4 metros. Tá? Então, eu tenho lá 80 vezes 2,2 mais 27%, dividido por 4, que é igual a 80,2,794, dividido por 4. Então, eu tenho ali, resultado final, 55,88 metros quadrados ocupados. Beleza? Voltei para a área, né? Então, cálculo simplificado do espaço que será ocupado por um lote. Um exemplo bem simples para se calcular o espaço agora. Então, se eu já tendo meu fator de estiva, eu já tendo a minha quebra de espaço, sabendo a altura, eu consigo calcular essa área tranquilamente. Tá? Eu faço o inverso, né, quando eu pego a área, calculo o metro cúbico. Aqui eu fiz o inverso, tá? Encontrei a área em metros quadrados. Bom, armazenagem, tempo médio de permanência. Tempo médio de permanência é aquele material que está lá e fica ocioso ali, entra e sai o material. Né? Então, vamos ver como é que isso aí funciona também. Tempo médio, o conceito de tempo médio de permanência está intrinsecamente relacionado ao giro da área. Para calcular o tempo médio de permanência, é preciso considerar os últimos 100 lotes que saíram do armazém, observando a tendência. Por exemplo, considerando que a capacidade estática para uma mescla típica de cargas armazenadas seja 4.500 toneladas. Ok? Qual seria a capacidade dinâmica anual se o tempo médio de permanência fosse 6 dias? Não calculando o tempo médio de permanência dos produtos em estoque, 6 dias. Então, a cada 6 dias ocorre a troca. Ok? Então,
4.500 dividido por 6 daria, vezes 365 dias. Então, me daria 273,750 toneladas ano. E qual seria a capacidade dinâmica anual se o tempo médio de permanência fosse reduzido para 4 dias? Então, estou reduzindo lá de 6 para 4 dias. 4.500 dividido por 4 vezes 365 seria 410,625 toneladas. Então, o giro dessa mercadoria por ano seria lá de 410,625 toneladas por ano. Já com 6 dias de giro, seria de 273,750 toneladas ano. Então, eu faço um estudo agora para ver a minha capacidade, né, que eu tenho de uma determinada mercadoria de um cliente, que ele vai fazer um giro a cada 6 dias, ou que ele vai fazer um giro a cada 4 dias. Então, a cada 4 dias, essas 4.500 toneladas saem e entra 4.500 toneladas novamente. Tá? Então, essa seria a ideia. Então, tempos médios de permanências elevados reduzem sensivelmente a capacidade do armazém ao longo de um período projetado. A isto se denomina capacidade dinâmica, ou seja, a capacidade estática multiplicada pela quantidade de giros em um determinado período. Esse período aí varia de anos, meses, depende muito do acordo que foi feito com o cliente que vai armazenar as coisas lá. Né? Exemplo, um dado armazém com uma capacidade estática máxima para 5.000 toneladas de uma determinada mercadoria é consultado sobre a possibilidade de fechar um contrato para armazenar 200 toneladas anuais, com um tempo de permanência estimado de 10 dias por lote. É possível aceitar esse contrato? E por quê? Então, vamos lá. Eu tenho 200.000 toneladas, o cara quer 200.000 toneladas ano, ok? Capacidade de giro deles que está estimada em 10 dias. Tá? Então, eu tenho aqui, a minha capacidade estática máxima para o meu estoque é de 5.000 toneladas. Minha capacidade estática, o espaço que eu tenho, que o material vai ficar parado lá. 5.000 toneladas. Então, eu pego essas 200.000 toneladas ano e divido pela minha capacidade estática. Isso vai me dar o número de giros que esse cliente tem que fazer com a mercadoria dele para eu poder, para ser compatível com o meu espaço. Então, ele tem que fazer 40 giros nesse ano. Então, 365 dias, que é um ano, dividido por 40 giros por ano, 9.100, dá 9,125 dias. Ok? Então, se nessa condição aqui, o que ele quer armazenar, o total por ano, e a minha capacidade estática, para 40 giros, se ele quer fazer o giro a cada 10 dias, e a minha capacidade calculada permite 9 dias, então eu aguento o tranco. Ou seja, é possível aceitar esse contrato. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Alguma dúvida até aqui? Pedro, tranquilo, Pedro? Ou deu tilt? Não, tranquilo, professor. Tranquilo. Quem mais está na sala? Cadê o Alisson? O Anderson? Anderson? Já chegou em casa, Anderson? Raquel, tudo bem, Raquel? Então vamos lá. Quem mais está na sala que eu não estou vendo aqui? Só estou vendo o Gustavo, o Pedro, o Anderson e a Raquel. Mas tem mais duas pessoas que eu não consigo ver aqui. Boa noite. Quem é o boa noite? Do Gustavo. Ah, Gustavo, tudo bom, querido? Tudo certo. Certo. Quem é a outra vítima? Cauã, professor. Boa noite. Boa noite, Cauã. Tudo bem, querido? Tudo bem. Eu não consigo ver aqui. Quando eu abro o slide, some o meu chat aqui. Eu não consigo ver nada. Bom, vamos lá, então. Seguindo. Bom, portanto, será possível aceitar. Calculamos aqui, né? Ele quer armazenar 200 toneladas por ano, né?
eu consigo 5 toneladas, meu armazém tem espaço para 5 toneladas, ele disse que vai fazer o giro a cada 10 dias, e a minha condição é 9,125 dias. Então, se é em 10, ainda sobra aqui não chega a ser um dia que sobra, mas pelo menos está dentro dos 10 dias que ele falou que vai fazer a rotação da mercadoria. Então, pode aceitar o contrato. Então, o cliente se comprometer a reduzir o tempo de permanência para menos de 9 dias. B, se todas as retiradas forem imediatamente sucedidas por novas remessas. Então, essa é a única condição, né? O cliente se comprometer a reduzir o tempo, né, para 9 dias. Ok? A minha capacidade é para 9 e ele quer rodar em 10. Vai faltar um dia. Então, se ele se comprometer a rodar em 9 dias, dá para aceitar o contrato. Perfeito? E se todas as retiradas forem imediatamente sucedidas por novas remessas, ou seja, sai as 5 toneladas, já entra outras 5 no lugar. Tem que ser giro imediato. Perfeito? Gente, tudo bem, gente? Gente. Vamos lá. Vamos lá, então. Seguindo. Então, avaliação dos níveis de estoque. Vamos lá. Uma questão importante no mundo corporativo é como determinar o nível de estoque mais econômico possível, pois se sabe que estes custos são influenciados por diversos fatores, como, por exemplo, volume, disponibilidade, movimentação, mão de obra e recursos financeiros. Dependendo da situação, cada variável tem pesos diferentes em função de uma situação específica. Uma das técnicas utilizadas é o enfoque na dimensão do lote econômico, para manutenção de níveis de estoque satisfatórios denominados de sistema máximo-mínimo. Então, existe uma certa variabilidade de situações, né, ou de condições. Bom, o volume, o tamanho do volume, a disponibilidade desses volumes, a movimentação, uma peça grande, enorme, pesada, né, tem um aspecto de movimentação, mão de obra necessária para fazer todas as movimentações, anotações, enfim. E os recursos financeiros necessários para isso. Então, vamos tentar determinar aí os máximos e mínimos. Vamos lá. A figura ilustra o funcionamento do sistema de controle de estoque máximo, mínimo, com a seguinte classificação. Estoque mínimo que se deseja manter, é o E-mínimo. O momento em que novas quantidades de peça devem ser compradas, PP. Então, aqui, ó, tem o E-mínimo aqui, estoque, tá? Temos o PP aqui no meio, ó, momento em que devem ser compradas. O tempo necessário para repor a peça, TR. A quantidade de peças que devem ser compradas ou lote de compras, que é o LC, e quanto o lote comprado chega à fábrica, obtém-se o estoque máximo, que é o estoque máximo está aqui. Então, esses aqui são os tópicos aqui. Então, nós temos aqui quantidades e temos aqui os tempos. No caso, em meses, tá? Nesse gráfico aqui está em meses, perfeito? Então, vamos lá. Isso possibilita a manutenção dos níveis de estoque, configurando um sistema automático de suprimentos, onde ordens são emitidas em função das variações. Assim, toda vez que o estoque fica abaixo do ponto de pedido, né, é emitida uma requisição de compras para a peça. É o estoque mínimo, né? O estoque médio ali se mantém. Então, vamos ver cada característica aqui, vamos fazer um exemplo baseado nesse gráfico. Então, temos aqui um lote de compra de 350 unidades. Ponto de pedido, 200 unidades. Então, lote de compra, 350, está aqui no gráfico. Perfeito? Que é a minha diferença entre o meu estoque zero e o meu estoque máximo. Então, 350 é o meu lote de compra. Ponto de pedido,
200 unidades. Então, bateu aqui nas 200 unidades, né? Eu já starto o meu pedido. Tempo de reposição, 3,5 unidades de tempo. Unidades de tempo nada mais é do que dias, horas, semanas, meses, ano, enfim. Então, no caso aqui, o meu tempo está calculado em meses. Tá? E ele está dizendo aqui que meu tempo de reposição são 3,5 unidades de tempo. Então, minha unidade de tempo aqui é meses, então está aqui, ó. Meio mês, 1, 2, 3,5. Tá? 3 meses e meio é o tempo que leva para esse lote de compra chegar no meu armazém. Perfeito? Estoque mínimo, 0. Estoque mínimo, 0. E estoque máximo, 350. Perfeito? Então, essa é a distribuição feita aí dentro do gráfico que eu mostrei para vocês. Obviamente, aqui pode ser alterado em termos de peso e aqui pode ser alterado em termos de tempo. Depende muito do controle ou do tipo de armazém que está sendo acompanhado. Então, TR, tempo de reposição de peça. PP, ponto de colocação de um pedido de compra. LC, quantidade a ser comprada para repor estoque. E máximo, volume máximo de peças em estoque. E E mínimo, volume mínimo de peças em estoque. Então, isso significa o quê? Traduzindo, meu estoque mínimo é esse e meu estoque máximo é 350. Toda vez que bater 200 peças no meu estoque, ele está programado para startar uma compra de 350 peças, que leva 3 meses e meio para chegar. Perfeito? Então, só fiz a representação gráfica aqui para vocês. Tempo de reposição, que é o TR. Vamos lá. Quando se emite um pedido de compra, decorre um espaço de tempo que vai desde o momento de sua solicitação no almoxarifado, colocação do pedido de compra, processo de fabricação no fornecedor, até o momento em que o pedido chega à empresa e é liberado para a produção. Conclui-se, então, que TR é composto de 3 elementos. Tempo para elaborar, conferir o pedido junto ao fornecedor, tempo para o fornecedor leva para processar e entregar o meu pedido, e o cliente, que é o tempo que eu levo para entregar o pedido para o cliente. Então, o meu tempo de reposição é a soma dos 3. Então, as variáveis 1 e 3 são dependentes da ação da empresa, ou seja, o tempo que eu vou levar para fazer o pedido, né, se eu vou pedir rápido, se eu vou demorar, enfim, a burocracia que vai gerar, se vai ter muito documento, enfim, o tempo que vai levar só depende de mim. Eu posso fazer isso rapidinho, né, ou eu posso demorar, depende da minha empresa. Tá? E a variável 3? A variável 3, que é o cliente, que é o tempo que eu vou levar para entregar para o meu cliente. Eu posso fazer e deixar no estoque lá e esquecer. Depois de uma semana eu entrego. Mas se eu quero atender rápido o meu cliente, eu faço e atendo. Depende de mim só o tempo que eu vou entregar para ele. Já a variável 2, depende da negociação que você vai fazer com o seu cliente, com o seu fornecedor. Se você fizer uma negociação boa, e ele te entregar rapidamente, está resolvido o teu problema. Ou pelo menos parte, né? Então, seguindo. Vou descarregar aqui. Vamos para o próximo. Ponto de pedido agora. Diz respeito à quantidade de peças em estoque, que garante que o processo não sofra problemas de continuidade enquanto se aguarda a chegada do novo lote, durante o tempo de reposição, né? Que é aquelas 200 peças de ponto de pedido. Aquelas 200 peças garante que aqueles 3 meses e meio, né, que vai levar para chegar o meu pedido. Então, isso quer dizer que quando um determinado item de estoque atinge seu ponto de pedido, é necessário fazer o ressuprimento no estoque, emitindo um pedido de compra. Então, o meu ponto de pedido é igual ao C, que é o consumo normal da peça, vezes o meu tempo de reposição, mais o meu estoque de segurança. Ok? Exemplo aí. Uma determinada peça tem um consumo mensal de 2.500 unidades e o seu tempo de reposição é de 45 dias.
Qual é o seu ponto de pedido, uma vez que seu estoque de segurança é de 400 unidades? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu consumo 2.500 unidades por mês, certo? O meu TR, 45 dias, ou 1,5 mês. Vocês têm que, sempre que vocês fizerem o cálculo, tem que usar uma unidade de tempo compatível com o exercício. Aqui vocês podiam usar tanto 45 dias quanto um mês e meio. Eu vou usar um mês e meio, que é muito mais fácil fazer a conta, né? Vai dar menos número, certo? Então, em 45 dias equivale a mês e meio. Então, usar a mesma unidade de tempo da reposição. Se a minha unidade de tempo de reposição 45 dias, né? Um mês e meio. Então, o meu estoque de segurança, que é o pedido, 400 peças. Então, simplesmente 2.500 vezes um mês e meio, mais 400 peças. Isso vai me dar 3.750 peças mais 400. 4.150 unidades é o meu PP, o meu ponto de pedido. Então, meu ponto de pedido nesse caso, eu vou ter um ponto de pedido de 4.150 unidades, porque vai levar 45 dias para chegar esse pedido para mim. Perfeito? Então, calculei meu ponto de pedido. Seguindo. Então, o lote de compra agora. Tá? É a quantidade de peças especificadas no pedido de compra que está sujeito à política de estoque de cada empresa. Mais adiante veremos as diversas fórmulas para calcular o lote de compra, mas aí já tem uma visãozinha rápida do que vai ser. Tá? Mas vamos fazer isso lá na frente. Vamos ver agora. Estoque máximo é o resultado da soma do estoque de segurança mais o lote de compra. O nível máximo de estoque é normalmente determinado de uma forma que seu volume ultrapasse a somatória da quantidade de estoque de segurança, com o lote e em um valor que seja suficiente para suportar as variações normais de estoque em face da dinâmica de mercado, deixando margem que assegure a cada novo lote que o nível máximo de estoque não cresça e onere os custos de manutenção de estoque. Então, o meu estoque máximo é igual ao meu estoque de segurança mais a minha quantidade a ser comprada, no meu lote de compra. Esse é bem simples também, né? Exemplo, qual é o estoque máximo de uma peça cujo lote de compra é 1.000 peças e o estoque de segurança é igual a metade do lote de compra? Qual é o estoque máximo de uma peça cujo lote de compra é de 1.000 unidades e o estoque de segurança é igual a metade do lote de compra? Bem tranquilo, né? Então, o meu estoque de segurança mais o meu lote de compra é igual ao meu E máximo. Meu E máximo está dizendo aqui que o meu estoque de segurança é metade do meu lote de compra. Então, se eu tenho 1.000 peças de estoque de 1.000 unidades dividido por 2, eu vou ter um estoque de segurança de 500 peças, certo? Somado ao meu lote, de estoque, eu tenho aqui 1.500 unidades. Então, meu estoque de segurança mais o meu lote de compra, 1.500 unidades. Também acho bem simples isso, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, mais um patito. Agora vamos ao estoque de segurança. Representa uma quantidade mínima de peças que tem que existir no estoque com a função de cobrir as possíveis variações do sistema. Dos modelos matemáticos utilizados para auxiliar em seu estabelecimento, nessa aula serão descritos o método grau de risco, método com variação de consumo ou tempo de reposição. Essas equaçõezinhas aí contemplam o quê? Eventuais atrasos no tempo do fornecimento da peça, rejeição de lote de compra, aumento na demanda do produto. Então, a ideia é manter sempre estoque de peça
para garantir a entrega ao cliente, já imaginando algumas variações aí que podem ocorrer, tanto de atraso quanto de rejeição de lote e tudo mais, tá? Deve se fazer uma programação esperando que o lote que chegue esteja perfeito. Aí, na hora de você vai fazer a inspeção de recebimento, você rejeita o lote. Pronto. Se você não tiver uma análise feita prevendo isso, você vai ter uma dor de cabeça muito grande, né? Vai faltar peça no estoque. Vamos lá. O estoque de segurança tem por finalidade não comprometer o processo produtivo e não acarretar transtornos aos clientes por falta de material e, consequentemente, atrasar a entrega de produtos ao mercado. A grande meta de uma organização é ter o estoque igual a zero. Meta essa considerada uma utopia, pois os materiais não são utilizados em uma taxa uniforme. O tempo de reposição para qualquer produto não é fixo e garantido pelos fornecedores, em razão de variáveis de mercado. Lógico, né? Seu cliente, dependendo do tipo de produto, você não vai ter os pedidos constantes, uma demanda constante. Então, você pode ter variação no seu estoque, a não ser que você tenha um contrato firmado de mensalmente entregar uma quantidade fixa, né? Aí é outro assunto. Mas, do contrário, na minha empresa, eu tenho uma grande dificuldade com o fornecedor, porque eu só tenho um fornecedor que atende as especificações técnicas do meu produto no Brasil. Se não for ele, eu tenho que importar. Então, o que eu faço com ele? Eu faço uma programação semestral. Programo lá 100 toneladas por mês de um determinado produto, de um aço que eu utilizo, com as características químicas, físico-químicas que eu preciso e que só ele consegue fazer, ou que só ele consegue me garantir, né? Outros fazem, mas não conseguem me garantir. Então, o que eu faço? Faço uma programação semestral de entrega de 100 toneladas. 100 toneladas por mês. Se eu vou usar 100 toneladas ou não, é outra questão. Porque eu posso utilizar e posso não utilizar. Eu posso ter demanda e usar tudo, e posso não ter demanda, sobrar material no meu estoque. Mas eu sei que no outro mês eu vou receber mais 100 toneladas, independente se sobrou ou não. E também, se por acaso a minha demanda aumentar e eu consumir mais de 100 toneladas no mês, ou eu fico sem, né? Ou eu vou procurar um fornecedor alternativo. Porque esse meu fornecedor contratado, ele não vai me entregar mais do que 100 toneladas por mês. Então, é uma coisa um planejamento tem que ser feito muito bem feito, para você não ficar nem com estoque excessivo e nem com falta de estoque, tá? Mas, no nosso caso aqui, nós vamos calcular imaginando algumas situações. Então, a grande meta da organização é ter estoque zero, mas, obviamente, isso é quase impossível. Bom, assim é essencial o estabelecimento de um estoque de segurança que garanta a continuidade do processo, no caso de atraso de um pedido ou um aumento da demanda inesperada, evitando, assim, abalar a imagem da empresa no mercado. Ou seja, perder cliente, né? Vamos lá. Então, modelos matemáticos para auxiliar na determinação do estoque de segurança. Método do grau risco. Caracteriza-se como o modelo mais simples, mais fácil de utilizar, pois não requer qualquer conhecimento aprofundado de matemática. É utilizado um fator de risco dado em porcentagem, que é definido pelo administrador em função da sua sensibilidade de mercado e informações que ele colhe junto às áreas de vendas e de suprimentos. Então, é aquele camarada que vai fazer a análise. Acho que é isso que você faz, né, Raquel? Você que faz essas análises de necessidades e tudo mais, de variação, é isso? Acho que ela não está me ouvindo. Mas acho que, se não me engano, ela falou alguma coisa assim. Mas, vamos lá. Bom, então o estoque de segurança é igual a C vezes K, onde C é o consumo médio do período e K é o coeficiente de grau de atendimento. Tá? Exemplo. Vou pegar um exemplo simples aqui. Uma empresa necessita definir o estoque de segurança de determinado produto,
que tem uma demanda média mensal de 600 unidades. E, para tanto, o gerente de logística definiu um grau de risco de 35%. Qual seria o estoque de segurança? Então, tenho lá uma demanda média de 600 unidades, ok? E um grau de risco que o meu gerente, que é o especialista, determinou de 35%. Então, meu estoque de segurança, 600 peças, que é meu consumo, né? Minha média de consumo mensal, vezes os 35% de segurança, de grau de segurança que o especialista indicou. Então, 60 vezes 0,35, eu tenho um estoque de segurança de 2.100 unidades. Então, toda vez que bater 2.100 unidades, starta a compra. Perfeito? Tudo bem, Pedro? Gustavo? Beleza, professor. Tranquilo. Tranquilo? Gustavo, tudo bem? Anderson? Tudo bem, Anderson? Acho que só assiste o jogo do Corinthians, Pedro. Mas vamos lá. Acho, né? Não estou vendo, então eu acho. Vamos lá. Seguindo, então. Modelos matemáticos para auxiliar na determinação de estoque de segurança. Método com variação de consumo e ou tempo de reposição. Então, esse modelo somente é utilizado quando as variações de demanda ou tempo de reposição forem maiores que os dados definidos, ou seja, quando houver atraso de entrega de pedido ou aumento das vendas. Então, aumentou a minha demanda ou o meu fornecedor atrasou a entrega para mim. Então, eu tenho meu estoque de segurança, é igual ao meu consumo maior previsto do produto, menos o meu consumo normal do produto, mais o meu consumo maior do produto, vezes o quê? Vezes a minha porcentagem de atraso no tempo de reposição. Esses dados me levam a essas informações aqui. Então, vamos lá. Fazer um exemplo. Uma empresa necessita definir o estoque de segurança de determinado produto que tem uma demanda média mensal de 600 unidades. E o gerente de logística está prevendo um aumento na demanda de 25%. E recebeu informações de seu fornecedor que haverá um atraso de 10 dias na entrega do pedido, cujo prazo normalmente é de um mês. Então, dentro do prazo de um mês, o cara avisou que vai atrasar mais 10 dias. A média de consumo de demanda é 600 unidades. E o gerente da logística falou que essa demanda vai aumentar 25% naquele mês. Então, qual será o estoque de segurança, então? Então, eu tenho aqui as descrições de cada um, né? E aqui eu tenho, estoque de segurança é igual ao meu consumo maior previsto, menos o meu consumo médio, né? Normal do produto, mais o meu consumo máximo previsto, a minha maior previsão de consumo, vezes o percentual de atraso. Então, 600, que é o meu consumo médio, minha demanda mensal média, vezes 1,25. Por que 1,25? Você sabe, Pedro, por que é 1,25? Por conta do 25%, professor? Exatamente. Então, multiplico por 1,25, né, que eu estou somando. Né? Então, 1 vezes 1,25. Então, o meu consumo médio passa a ser 750. Perfeito? Com o aumento que o cara lá da logística falou que ia ter. Então, eu saio de 600, minha demanda média, para 750. Então, eu tenho aqui a minha taxa aqui de retorno desse material. Então, eu tenho um mês. Meu fornecedor disse que eu vou ter, que me entregue em um mês. Porém, né, nesse mês aqui, ele vai me dar com 10 dias de atraso. Então, ele me avisou que vai ter 10 dias de atraso. Então, eu vou ter um percentual de atraso no meu tempo de 33,3%. Certo? Então, 750 menos 600, que é 750, meu consumo atual, novo. 600, meu consumo anterior. Mais 750, que é o meu consumo novo. Vezes o percentual, né, de atraso. Então, 150 mais 250
400 unidades seria meu estoque de segurança nesse caso. Nesse caso, que eu vou ter, além de um aumento de 25% na demanda, ainda vou ter um atraso de 10 dias na entrega do meu fornecedor. Então, meu estoque de segurança nesse caso seria 400 unidades. Ok? Tudo bem, Pedrão? Estamos juntos ainda? Belezinha, professor. Belezinha? Então vamos dar mais um passinho. Se no exemplo anterior não ocorresse o atraso da entrega do pedido ou aumento na demanda. Então vamos fazer um caso de cada vez. Não houve aumento, não houve atraso no pedido. Ok, então vamos lá. Eu não vou imaginar que houve atraso nenhum. Então, atraso no tempo de reposição. Tenho aqui meu ES, meu estoque de segurança, certo? O meu consumo maior, menos o meu consumo menor, mais meu consumo maior, vezes minha porcentagem de atraso. Perfeito? Então, estou dizendo que não teve atraso. Então, se não houve atraso, o meu atraso aqui, meu PTR, vai ser 0. Eu só vou fazer o quê? Meu estoque de segurança normal, vezes 0,33, 200 unidades vai ser meu estoque de segurança. Fechou. Agora aqui, aumento das vendas. Então, eu não vou ter aumento das vendas. Então, meu PTR, portanto, é 0. Então, 750 vezes 0 é 0. Perfeito? Então, eu vou ter o quê? Minha previsão de 25% a mais nas vendas, né? 25, 750. 750 menos as 600, que era normal, mais 0, eu vou ter 150 unidades de estoque de segurança. Tá? Então, faço um caso e faço outro separadamente. Modelos matemáticos para auxiliar ainda. Método do grau de atendimento definido. Qual que é esse? Esse modelo visa determinar um estoque de segurança baseado em um consumo médio do produto durante certo período e um atendimento à demanda que não em sua totalidade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que eu vou atender meus pedidos, mas não na totalidade. Por exemplo, eu vou usar aqui 90% dos pedidos eu vou atender, no 95%, alguma coisa assim, tá? Assim é possível comparar em termos percentuais e financeiros as diferenças alternativas do grau de atendimento, decidido pelo que melhor atende às políticas da empresa e o que causará menor impacto, ou impacto negativo, né, por não entregar todos os pedidos. Para efetuar o cálculo do estoque de segurança, é necessário seguir 3 etapas básicas: calcular o consumo médio, calcular o desvio padrão e calcular o estoque de segurança. Então, nesses três casos aí, nós vamos chegar lá no método do atendimento definido. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, método de atendimento definido. Então, tem a fórmula, que é essa daqui. O CMD, que é o meu consumo médio mensal, vai ser igual à somatória do meu consumo mensal dividido pelo número de períodos. Então, a fórmula do desvio padrão está aqui, ó. Perfeito? Para a gente calcular, no nosso caso aqui, para encontrar o desvio padrão que nós precisamos para o cálculo. E a fórmula do estoque de segurança é igual ao desvio padrão vezes K, que nada mais é que o coeficiente de risco. Esse coeficiente de risco é fornecido numa tabela. Tá? Tem uma tabela, essa tabela aqui é do POSO, 2002. Tá? Essa tabela já é calculada, então não há necessidade de calcular. Então, em cima de cada risco apresentado, que é o coeficiente de risco da tabela, tá? Então eu vou utilizar um dado número aqui. Perfeito? E cada risco tem o seu K correspondente, que é utilizado na fórmula para fazer o cálculo do estoque de segurança. Então, vamos fazer um exemplo. A empresa de peças SA obteve nesse ano o seguinte volume de vendas para seu produto bomba injetora YZ. Janeiro, 2.500 peças. Fevereiro, 2.300. Março, 2.650. Abril, 2.800. Maio,
2.850, junho, 2.900 e julho, 3.000. Qual será o estoque de segurança com grau de atendimento de 90%? Então, eu vou atender 90% dos meus pedidos. Tá? Então, questão financeira, alguma coisa assim, então eu só vou atender 90%. Tá? Qual é o meu estoque de segurança para me atender pelo menos 90% do que eu tenho de pedido? Vamos ver. Então, isso aí é a média mensal, né? De atendimento ou de pedidos. Então, calcular o consumo médio primeiro. Tá? Então, os volumes estão aqui, os dados que eu coloquei nessa informação aqui, ó, né? Elas estão aqui. Tá? Já vou trazer elas sempre para a gente acompanhar. Então, tem o mês a mês ali, o volume de vendas mês a mês. Cálculo do consumo médio. Eu tenho lá a somatória do consumo dividido por N. Então, o meu CMD vai ser a soma de todos esses índices aqui, dividido pelo número de índices. Então, 2.500, 2.300, 2.650, 2.800, 2.850, 2.900, 3.000, dividido por 7. São 7 períodos que eu estou analisando. Perfeito? Então, isso vai me dar 19.000, dividido por 7, 2.714. Eu vou arredondar aqui para 2.700, para não ficar com um monte de número quebrado aí, para a gente arredondar mais, tá? Porque senão vai dar um monte de número quebrado, então estou arredondando aí para 2.700 unidades, perfeito? Tudo bem, Pedro? Posso arredondar? Está autorizado? Está autorizado. Obrigado. Vai ter que autorizar no dia da prova também, professor. No dia da prova eu não vou estar lá, não. Brincadeira, eu vou estar lá na sala assim, tá? Então vamos lá, arredondei aqui para 2.700 peças para facilitar as contas, vai. Vamos lá, exemplo. Primeiro, 2 agora, vou calcular o desvio padrão. Como é que calcula o desvio padrão? Vocês lembram como é que faz? Você lembra, Pedro, como é que faz o desvio? Nossa, professor, faz tempo que eu não calculo, hein? Gente, vamos lá. O desvio padrão é o seguinte, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o meu consumo no mês, certo? E vou subtrair a média. Quanto que é a média? 2.700. Certo? Ó, C menos CMD, 200, menos 200 peças, perfeito? Consumo de fevereiro, 2.300, menos a média que eu calculei, sobra 400. Certo? A média é essa daqui, ó. Nós calculamos aqui, ó. Perfeito? É a soma de tudo dividido pelo número de itens. É a média. Março, 2.600. Teve uma venda, né, de 2.650, menos 2.750. E a mesma coisa eu faço para as outras, né? 2.850, menos 2.700, sobra 150. 2.900, menos 2.700, eu encontro 200. E 3.000 menos 2.700, sobra 300. Então, agora o que eu faço aqui? O que é o C menos CMD? Consumo menos consumo médio? Será que é menos aí? É isso aí. E quanto é que dá? 200 ao quadrado dá quanto? Tem calculador aí? Tá na minha bolsa, vou pegar. Ô, Anderson. Tá na sala, Anderson? 40.000 aqui, né? Então é só levar isso aqui ao quadrado. Tá? Isso, ó, CM menos CMD, 200. CMD menos ao quadrado aqui, ó, só levar ao quadrado. Pronto, tem 400. Ô, Pedro. Cadê o Pedro? Voltou para a sala, Pedro? Oi, tô aqui. Tá? Então, é simplesmente levar isso aqui ao quadrado, ó. 200 ao quadrado, que é o que está aqui, ó. C menos CMD elevado ao quadrado. Então, C menos CMD, 200 ao quadrado, 400. 40.000. Perfeito? Pegou a fita aí? Belezinha. Belezinha? Então, eu faço isso para cada um deles agora. Tá? Eu levo 50 ao quadrado, 100 ao quadrado, 150 ao quadrado, 200 ao quadrado e 300 ao quadrado. Fechou. Aí eu faço a soma total. Então, a minha soma total deu 365.000. Até aqui, tudo bem. O que eu faço agora? Aplico na fórmula.
Então, isso daqui, ó, nada mais é do que isso aqui. Ó. 365, que é essa soma toda aqui, né? A soma do C menos CMD ao quadrado, né? Dividido por N menos 1. Ou seja, se eu tenho 7, 3, 5, 7 meses aqui, então N menos 1 vai me dar 6. Então, o meu desvio padrão aqui, nesse caso, é de 228,35. Ok? Lembrou, Pedro, não? Lembrei. Lembrou, né? Rapaz. Então, vamos lá. Então, agora o que eu faço? Eu vou calcular o estoque de segurança. Então, o meu estoque de segurança é o quê? É o meu desvio padrão vezes K, que o K é o índice que eu encontro na minha tabela de riscos aqui. Então, eu disse lá que o grau de atendimento que ele pretende ter é de 90%. Então, vou aqui na tabela, 90%, que equivale aqui ao K de quanto? A K de 1,282. Então, meu desvio padrão vezes 1,282, que é o meu K de 90%, vai me dar 293 unidades. Então, nesse caso, o meu estoque de segurança vai ser de 293 unidades. Difícil? Na prova, Raquel, se eu colocar esse exercício, eu vou dar os K, tá? Mais alguma coisa aqui que vocês ficarem em dúvida? Que é simples, né? Depois que você calculou o desvio padrão, é só pegar o grau de atendimento que vocês pretendem fazer, se é 95, 90, não sei o quê, procurar aqui na tabela o K referente a cada um item desse. Se for 98, seria 2,82, se fosse 99,9, seria 3,09 e assim por diante. Perfeito? Então, essas são as três formas que tem aí de calcular, tá? Estoque de segurança. Tranquilos? Então, se ninguém falou nada, vamos lá. Então, agora vamos ver. Qual será o volume máximo desse produto que poderá ser vendido utilizando um lote de compra de 2.700 unidades, que é o consumo médio que nós calculamos no período, e um estoque de segurança de 293 unidades. Então, o meu estoque de segurança é igual ao meu C menos o CMD, que nós calculamos 2.700. E o meu estoque de segurança, que nós calculamos ali agora, 293 unidades. Então, 293 é igual a C menos 2.700. Então, eu jogando 2.700 para lá, ele fica positivo, então não vai somando. E jogo C para fora. Então, 293 mais 2.700 é igual a C. Portanto, C é igual a 2.993 unidades. Então, o volume máximo de vendas dessa peça com grau de atendimento de 90% será de 2.993 unidades. Né? Que nada mais é do que o meu lote de vendas mais o meu estoque de segurança. Esse é o limite que eu tenho para atender esse produto, né, com 90%. Difícil? Tranquilo, né, gente? Tudo bem, Raquel? Diga, Raquel. Tudo bem? Tranquilo. Não é bem fácil mesmo. Não tem muito. Eu estava perguntando agora de pouco, Raquel, uma passagem que teve aqui na aula. Acho que você não estava na sala na hora. Eu perguntei para você, você não respondeu. É você que faz lá a avaliação de necessidade de compra lá do seu estoque? Não. É o PCP que faz? Ah, tá. Eu pensei que era você, que nós tínhamos conversado, acho que foi numa das aulas aí, você falou que você faz essa parte também, né? Eu falei, de repente, ela que faz. Ah, tá, entendi. Beleza, então. Então, se está tudo bem, vamos fazer uma doideira aqui, tá? Como é só a Raquel que está aqui na sala de mulher, né, Raquel? Então, é você que está aqui com a boca aberta, tá vendo? Vamos lá, então. Pimba. Exercício 1. Vou dar só esse exercício aqui para vocês, ok?
Vamos ver quem consegue me entregar ele. Baseado no grau de atendimento em 90%, desvio padrão de 228 e estoque de segurança ES 293, que foi tudo que nós calculamos agora no exercício anterior, determine se é vantajoso ou não aumentar o atendimento ao mercado em 95% e 98%. Ver se é interessante para a empresa, né? Eu vou atender 90% dos meus pedidos. Nós calculamos tudo, nós calculamos lá, chegamos nesses números aqui em cima, foi para atender só 90% dos pedidos. Mas será que é interessante eu atender só 90% ou é mais interessante para a empresa atender 95% ou 98%? Qual que é mais interessante aí? Nós vamos usar o mesmo. Não entendi, Raquel. Eu acho que compensa, professor. Certo? Compensa? Bom, peraí, deixa eu explicar para ela aqui o que acontece. Nós calculamos até agora, fizemos o exercício, viemos calculando, né? E chegamos num grau de atendimento de 90%, que era o exercício pedia, né? Eu vou atender só 90% dos meus pedidos. Né? E calculamos que para atender 90% dos pedidos, nós tínhamos um desvio padrão de 228,35, um estoque de segurança de 93 unidades, né? Isso que nós calculamos com 90%. Agora eu quero saber com 95 e 98, quais serão os resultados? Qual é o desvio padrão? Qual o estoque de segurança? Qual que é mais interessante? 90%, 93%, 95% ou 98% para a empresa? Então, utilizar o mesmo número aqui, ó, do CMD arredondado, que eu fiz lá 2.700 unidades. Qual que é mais interessante, Pedro? Você entendeu, Raquel, o que eu falei? Tem que fazer o cálculo, exatamente. Tem que fazer o cálculo com 95 e o cálculo com 98 para comparar com 90. Como é que eu faço isso? O 228,35 vezes 1,645. Esse seria um, e o outro? Porque já tem, o desvio padrão é o mesmo. Você não precisa calcular de novo. São os mesmos números, né? Então o desvio padrão não vai mudar. São os mesmos valores. Né? Esse cálculo que nós fizemos aqui, ó, né? Você não precisa fazer de novo. São os mesmos valores, então os desvios vão ser os mesmos. Vai ser 228. Não precisa calcular o desvio de novo. Você só tem que encontrar aqui os dados para 95% e para 98% na tabela. 95 é esse aqui e 98 é esse 2,082. Que vocês vão fazer o que com ele? Vocês vão multiplicar aqui, ó. Né? Vocês têm que calcular o quê? O que vocês têm que calcular, gente? Aqui, ó. O desvio padrão vezes o K. Perfeito? Essa formulazinha aqui, ó. Desvio padrão vezes K. O K está na tabela. Qual é o K aqui? O K está aqui, ó. É só... Oi. Vocês vão pegar e vão... Vocês vão pegar o desvio padrão, 228,35, e multiplicar pelo K, referente a 95 e referente a 98. O K de 95 é 1,645. E o K de 98, 2,082. Tá? Porque eu não modifiquei a quantidade nada. Então, o padrão é o mesmo. As quantidades aqui são as mesmas, né? Então, não precisa calcular isso aqui. Já está calculado aqui em cima. O desvio padrão já estou dando. O de 98 deu 475,42.
Tá. Então, comparando agora os resultados, vocês acham interessante ainda? Ó, quanto que eu estou aumentando na minha produção aqui para 98%? Quanto que eu estou aumentando na produção para 95%? Em relação a 90%? É significativo o aumento? Em quantidades de produto? Você pega 2.700 peças, que teoricamente seria o 100%. Ok? Você vai aumentar quanto aqui? 5% nas 2.700 unidades. E quantas peças vocês estão aumentando de estoque? Vocês estão aumentando 5% na produção, vai entregar mais 5%, mas estão gerando um estoque de quanto a mais? Seria o número que vocês calcularam menos o valor aqui de 293 unidades, que é de 90%. R$ 82 unidades. Uhum. Você acha que compensa ou não? Vamos ver aqui. Então, calculando aqui, vai. 90% deu 293, né? É 2.903 peças de estoque máximo, tá? Vendas máximas que eu vou conseguir 2.993. Perfeito? Vamos lá então. Eu estou aumentando então 293 peças no meu estoque, na minha produção. Para 95%, eu vou aumentar 376 peças. Eu vou estar aumentando quanto? 79 peças. Né? Então, vou aumentar 79 peças aqui. Em termos de porcentagem, isso significa quanto? É muito pouco, né? A mesma coisa aqui, ó. Aumentando 98%, eu vou aumentar para 476 peças. Então, eu saio de 293 para 476. Perfeito? Agora, vamos analisar agora aqui. Ó. Então, estou aumentando meu consumo aqui de Patrícia 3.176, 3.076 e 2.993. Então, entre 90% e 85% e 98%, eu estou aumentando quanto? Pouco mais de 179 peças. Aqui, ó. Então, baseado no grau de atendimento, em 90%, é vantajoso ou não aumentar o atendimento. Então, aumentar as vendas com grau de atendimento em 95%, as minhas vendas máximas vão para 3.076, o que representa 2,8% a mais nas vendas em relação a 90%. Né? Meu estoque de segurança, 376 peças. Eu estou aumentando 28,3% a mais no meu estoque. Compensaria aumentar 28% do estoque e custos para aumentar somente 3% das vendas? O que vocês acham? Não, né? Então, mesma coisa. Agora vamos ver 98%. Aumentar as vendas com grau de atendimento de 98%. As vendas máximas, 3.176 unidades. Representa o quê? 6,1% a mais de vendas. Estoque de segurança, 476 unidades. Representa 62,5% a mais de estoque. Compensaria aumentar 63% de estoque e o custo para aumentar somente 6% de vendas? Também não, né? Então, o mais vantajoso é manter os 90% mesmo. Pegar a fita aí? Isso, tá? Ok, gente? Pedro, tudo bem? Belezinha, professor. Belezinha? Então tá bom. Quem mais está na sala aí? Cadê o Anderson? Tá aí? Manda as pessoas aí, Gustavo? Opa! Opa! Tá por aí? Tudo bem? Tranquilo? Só alegria, professor. Só alegria? Tá bom. Você é corintiano ou é palmeirense? São Paulino, professor. Ou é Tricolor. nóis, é nóis. Cadê meu... Nós, aqui, ó.
Aqui, meu. Dá para ver aí? Dá Então, pra ver fala- aí, ó. então- É igualzinho a você, professor. É nóis, né? Tamo junto aqui, ó. Aí sim, hein? Então a sala ficou só de São Paulino, só, professor. Só os São Paulinos ficaram na Eu sala. não sei. A Raquel é o quê? Também? Ah, então tamo junto aqui. Vamos torcer contra o Corinthians, então, é isso? É isso aí, professor. Coisa tem que Hoje ser sempre. rebaixado. Hoje Torcer contra o sempre. Corinthians. É isso que interessa. O resto não tem pressa. Beleza, então, gente? Não, professor. Só alegria. Alegria, né? Beleza, então, ó. Então é isso aí para hoje, gente. Qualquer dúvida aí, se vocês tiverem, semana que vem a gente tira, tá bom? Ou se vocês tiverem alguma dúvida agora, eu tô aqui. Beleza, professor. Muito obrigado, viu? Bom descanso. Valeu. Falou então, gente. Bom descanso. Boa noite, Gu. Boa noite, Raquel. Boa noite, Pedro. Bom descanso Tchau, para vocês. professor. Até semana. Falou! Boa noite, querida. Tchau, tchau.